O título da mensagem de hoje é Gog e Magog, a guerra do fim dos tempos. Esse nome estranho, se você não tem familiaridade com as escrituras ou com as profecias, talvez esse nome Gog e Magog soe um tanto estranho para você. Mas daqui a pouco você vai entender o que se refere a isso. Então, Gog e Magog, a guerra do fim dos tempos. Esse é o título da mensagem de hoje. O nosso texto aqui inspirativo, já que a gente está estudando sobre as profecias a respeito do fim dos tempos, é Apocalipse capítulo 1, versículo 3. O livro da Revelação e Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim: feliz, em outras versões diz bem-aventurado, feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém? Então, querido, nós somos felizes por estarmos lendo sobre as profecias, e seremos felizes mais ainda se guardarmos essa palavra no nosso coração. E guardar não é colocar numa gaveta, mas guardar significa observar no nosso dia a dia e viver olhando e meditando no que essas profecias têm dito a cada um de nós. E eu quero começar a mensagem de hoje reacendendo a sua fé sobre todos os aspectos das profecias a respeito da vinda de Jesus. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou reacender a sua fé? Reacender a sua esperança sobre o cumprimento das profecias que ainda vão se cumprir no futuro. Eu vou fazer isso mostrando para vocês como Deus leva a sério o cumprimento de suas promessas. Como Deus leva a sério o cumprimento das profecias que Ele fez por meio dos seus profetas na antiguidade. Deus, Ele não é Deus que faz promessas e não cumpre. Ele não é homem para que minta. Então hoje eu quero começar de um jeito diferente. Eu não vou começar hoje ainda falando de Gog e Magog, mas daqui a pouco a gente fala. Mas eu quero começar falando para você da primeira vinda de Jesus, para acender a chama da fé no seu coração. Porque quando a gente olha para as profecias incríveis que Deus cumpriu, prometeu e cumpriu no passado, isso nos revigora a fé e cremos então que Ele vai cumprir as que fez para o futuro. Porque se Ele cumpriu no passado, então Ele vai cumprir no futuro, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, queridos, as profecias a respeito da primeira vinda de Jesus são inúmeras. Jesus cumpriu, para você ter ideia, e a primeira vinda de Jesus que eu me refiro é quando Ele veio, se fez carne, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. Essa é a primeira vinda de Jesus. E Jesus, nessa sua primeira vinda, Ele cumpriu cerca de 300 profecias a respeito dele, a respeito da primeira vinda de Jesus, do Messias. Já pensou se eu fosse aqui listar as 300 profecias? Nós íamos sair amanhã de manhã. Mas eu vou ser bonzinho com você. Eu vou ver apenas 10. Rapidamente vamos passar aqui por 10 profecias que Jesus cumpriu à risca na sua primeira vinda. Para que isso? Para você lembrar que Deus é um Deus que promete e um Deus que cumpre. Olha essa primeira profecia a respeito da primeira vinda de Jesus. A profecia dizia que Ele, o Messias, quando viesse, nasceria de uma virgem. A profecia está lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. A profecia era assim, olha, Isaías, ele profetizou isso sobre Jesus cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. E ele já dizia assim: pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem que está grávida dará à luz um filho e porá o nome de Emanuel. Querido, estava falando de Jesus. Qual foi a outra virgem
na história que engravidou. Somente Maria engravidou do Espírito Santo. Jesus cumpriu a risca. Segunda profecia, a profecia dizia que ele, o Messias, nasceria na pequena e desprestigiada cidade de Belém. O profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, ele disse: e tu, Belém, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O profeta não estava falando de Davi, ele estava falando de Jesus, que é aquele que vai reinar sobre Israel, e as suas origens, as origens desse rei é desde os tempos antigos, desde o tempo da eternidade, ou seja, ele vivia, ele sempre existiu por toda a eternidade, e vai reinar sobre Israel. Ele está falando de quem? De Jesus. E onde é que Jesus nasceu, gente? Em Belém. Cumpriu à risca essa profecia. Tinha tudo para ele não nascer em Belém, mas aí veio aquele recenseamento, você lembra da história? E aí José e Maria tiveram que viajar para Belém, para o recenseamento, e foi justamente no período em que Jesus nasceu e cumpriu a profecia à risca. A terceira profecia aqui a respeito da primeira vinda de Jesus, ele seria anunciado, precedido pelo profeta que é conhecido como a voz que clama no deserto. E nós sabemos quem foi que precedeu, quem anunciou, quem foi o último profeta que anunciou a chegada de Jesus? João Batista. E João Batista era conhecido como quem? Como a voz que clama no deserto. Olha a profecia também de Isaías, 700 anos antes. Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. E Jesus vem e cumpre a risca. O caminho do Salvador é precedido, é anunciado pelo profeta João Batista, que era a voz que clamava no deserto. Quarta profecia, ele faria, quando viesse, ele faria muitos milagres. Isaías 35, 5 e 6 é a profecia que fala disso. Diz assim: seu Deus virá para salvá-los. Então os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. E aí Jesus, quando vem e começa o seu ministério, o que é que ele faz? Ele faz exatamente isso, muitos milagres e curas. É tanto que João Batista, quando está preso, bate um pouquinho de dúvida nele: será que Jesus é mesmo o Messias que eu deveria anunciar? E ele manda os discípulos dele perguntar a Jesus: tu és aquele que havia de vir? E Jesus: diga a João que os cegos veem, os surdos andam, os surdos ouvem, os aleijados andam, e que aos pobres é pregado o Evangelho. Jesus cumpriu a profecia à risca a respeito dele. Quinta profecia a respeito de Jesus dizia que ele, quando viesse, entraria em Jerusalém como rei, seria recebido como rei, mas entraria em Jerusalém Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, aqui é Jerusalém, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Olha a profecia de Zacarias. Os judeus não entenderam isso aqui. Os judeus até hoje eles não entenderam isso. Até hoje os judeus estão esperando a primeira vinda do Messias, porque eles só entenderam que o Messias que viria seria um rei. Mas Zacarias já dizia: esse rei vai vir com forma humilde. Ele não vai vir montado num cavalo, mas ele vai vir montado num jumento. E sabe o que significa ser montado num jumento? Quando um rei de um reino vizinho ou de um reino distante vinha para visitar o outro reino, e ele queria passar a mensagem de que ele estava vindo para uma visita pacífica e não para a guerra, então ele descia do cavalo dele, ele montava num jumento, e ele se aproximava dos portões da cidade montado num jumento. Aquele era o sinal de que ele está vindo em paz, ele não está vindo para a guerra. Jesus, na sua primeira vinda, ele veio de forma humilde, ele veio como cordeiro para morrer, para ser sacrificado, por isso ele veio no jumento.
Mas nós sabemos que na segunda vinda, ele virá montado num cavalo branco, com o seu grande exército. Mas aqui ele cumpre a risca. Jesus vai entrar em Jerusalém, ele pega um jumento e sobe no jumento e entra em Jerusalém. Você diz, mas Jesus sabia. Quem é incrédulo, Jesus sabia dessa profecia. Ele fez questão de entrar no jumento, subir em Jerusalém montado no jumento, para que todo mundo pensasse que ele era o Messias. Tudo bem. E Jesus tinha controle sobre a população de Jerusalém, que o recebeu com ramos de palmeira e dizendo, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, é o rei que está chegando. E estendiam suas capas para que o jumento passasse por cima das capas. Não, a profecia foi cumprida à risca. Sexta profecia, ele seria rejeitado e humilhado quando viesse. Isaías, mais uma vez, Isaías 53:3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Isaías também profetizou que o Messias, quando viesse na sua primeira vinda, seria desprezado, homem de dores, seria humilhado. E o que é que fizeram com Jesus? A coroa de espinhos. A coroa de espinhos era um símbolo de humilhação. Você diz que é o rei? Pois está aqui a sua coroa de espinhos. Sétima profecia que Jesus cumpriu à risca. Ele teria mãos e pés perfurados e lançariam sorte sobre a sua túnica. Gente, olha que profecia detalhada. Quando Jesus viesse, perfurariam as suas mãos e os seus pés e lançariam sorte para ver quem ficava com a sua capa, com a sua túnica. Nos Salmos, capítulo 22:16, cães me cercam, uma súcia de malfeitores, ou seja, uma corja de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Nós sabemos que foi isso que os soldados romanos fizeram com a túnica de Jesus. Além deles terem perfurado para crucificar as mãos e os pés de Jesus, eles lançaram sorte, fizeram um sorteio para ver quem ficava com a túnica de Jesus como prêmio. Olha o detalhe dessa profecia, olha como Jesus cumpriu à risca essa profecia na sua primeira vinda. Oitava profecia, ele iria receber fel e vinagre para beber. Salmo 69:21, foi alimento, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Querido, lá não está aí, mas lá em Lucas 23:36 diz exatamente isso. Quando ele estava na cruz, eles molharam a esponja no fel e no vinagre e levaram para que ele bebesse quando estava crucificado. Ele disse, na minha sede me deram vinagre e me deram fel para beber. Até isso foi cumprido à risca. Nona profecia, nenhum dos seus ossos lhe seria quebrado. Essa profecia estava contida, além de estar contida na profecia da Páscoa, quando os cordeiros da Páscoa que representavam Cristo não podiam ser, tinham que ser assados inteiros, nem um osso poderia ser quebrado. Também existe a profecia no Salmo 34:20, e ele os protege completamente, nenhum dos seus ossos é quebrado. Tanto aqui no Salmo, como principalmente na profecia do Cordeiro Pascal, que não podia ter nenhum osso quebrado, Jesus também cumpriu a risca. Os dois ladrões que foram crucificados com Jesus tiveram suas pernas quebradas para adiantar a sua morte. Mas quando vieram para quebrar as pernas de Jesus, perceberam que ele já havia morrido. E para tirar a dúvida se ele estava morto ou não, se precisava ou não quebrar-lhe as pernas para apressar a sua morte, eles pegam aquela lança e transpassam o seu lado. E aí descobrem que ele já estava morto, não precisava mais quebrar as suas pernas. E Jesus, entre dois que tiveram as pernas quebradas, ele não teve nenhum osso quebrado, porque assim era a profecia a respeito dele. E décima profecia, ele seria sepultado no túmulo de um homem rico. Olha que detalhe, Isaías 53:9, não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém.
ainda assim foi sepultado com criminosos, colocado no túmulo de um homem rico. Ele foi sepultado como um criminoso, aliás, e colocado no túmulo de um homem rico. Se você leu a história, você lembra? Jesus foi sepultado aonde? Num túmulo zerinho, nunca tinha sido usado, escavado na rocha, que pertencia a quem? A José de Arimateia, que era um homem rico. E a profecia dizia: quando ele morrer, ele será sepultado. Ele vai ser morto como um criminoso, mas vai ser sepultado no túmulo de um homem rico. E isso foi cumprido à risca. Então, queridos, eu pergunto: as profecias sobre Jesus eram literais ou não eram literais? As profecias a respeito da primeira vinda de Jesus eram alegóricas, eram simbólicas, eram espiritualizadas, e o que dizia não representava exatamente aquilo, eram só figuras? Não. As profecias a respeito da primeira vinda de Jesus eram detalhadamente literais. E ele cumpriu à risca, sem deixar nenhum detalhe de fora. Eu pergunto: Deus fica brincando de fazer profecias que não pretende cumprir? Não. Deus deixa os seus profetas profetizarem detalhes nas profecias que ele pretende dispensar na hora de cumprir? Não. Então, queridos, por que é que temos um número tão crescente de teólogos e crentes que duvidam do cumprimento literal das profecias a respeito da segunda vinda de Jesus? Por que que na primeira vinda ele cumpriu à risca literalmente as profecias, mas na segunda vinda é tudo simbólico, é tudo alegórico, é tudo espiritualizado e nada é literal? Existe um grupo grande e crescente no meio da igreja que acha que todas as profecias, ou a maioria das profecias a respeito do tempo do fim, são apenas alegorias, nada é literal. Dizem eles: a grande tribulação de 7 anos, na verdade não são 7 anos mesmo. E não é uma grande tribulação, na verdade a gente já está passando por essa grande tribulação. Interessante. Dizem eles: as 2 testemunhas, aqueles 2 profetas que o Apocalipse diz que durante a primeira parte da grande tribulação, durante os 3 primeiros anos e meio, vão vir e vão testemunhar a palavra de Deus em Jerusalém, e eles farão grandes sinais como faziam os profetas do Antigo Testamento, e depois de 3 anos e meio eles serão mortos em praça pública, e depois eles ressuscitarão em praça pública. Nada disso é literal. Aquelas 2 testemunhas não são 2 homens. Não, aquilo é simbólico. As 2 testemunhas, uma representa a igreja, outra representa Israel, e aqueles sinais não eram bem sinais, e eles, sabe, eles não morriam mesmo, e não ressuscitavam mesmo, e não era exatamente em Jerusalém. Como assim? E os 1000 anos que Apocalipse profetiza que Jesus reinará com a sua igreja e com Israel por 1000 anos, o conhecido milênio, dizem eles, 1000 anos não é 1000 anos, não são 1000 anos literais. Esses 1000 anos, na verdade, é apenas um longo período de tempo, e não vai acontecer ainda, já aconteceu, está acontecendo, dizem eles. O milênio, dizem eles, começou quando Jesus ressuscitou e vai até o momento da sua segunda vinda. Nós estamos vivendo o milênio, dizem eles. Eu digo: peraí, então por 6 vezes é escrito lá no Apocalipse: então reinará por 1000 anos, e depois de encerrado os 1000 anos, e 1000 anos, e 1000 anos, e 1000 anos, e esses 1000 anos significavam 2000 anos e alguma coisa? Qual é a lógica disso? Por que então que Deus disse 1000?
Se na verdade seriam mais de 2000. Era muito mais lógico se ele dissesse então 2000, já que vai ficar perto dos 2000. Porque desde que Jesus ressuscitou, já se passaram 2000 anos. Aproximadamente, é claro. Então como é que a gente pode já estar vendo o milênio não vai acontecer, ele já está acontecendo, já aconteceu a maior parte. Por que não é literal? Sim, e lá diz que quando for começar o milênio, Deus vai mandar os anjos concorrentes para amarrar Satanás. Por isso que o milênio vai ser tão bom, porque Satanás estará amarrado e não poderá tentar nem enganar ninguém. Mas aí os irmãos dizem assim: não, isso não é literal. Satanás já foi amarrado lá quando Jesus morreu na cruz. Na verdade, nós estamos vivendo um milênio e Satanás já está amarrado no nosso tempo. Eu digo, vixe, a corrente é folgada, hein? Aí eles dizem assim: não, a expressão amarrar, na verdade significa apenas que ele não pode impedir o crescimento e o avanço da igreja. É por isso que ele está amarrado. É de curioso, porque lá em Apocalipse diz que quando ele for amarrado, ele não poderá mais enganar os povos, enganar as nações. Lá não fala nada que ele será amarrado para não impedir o crescimento da igreja. Lá diz que ele não vai poder enganar, nem tentar mais a ninguém nesses 1000 anos. Não, mas não é bem isso, entende? Ali é só um símbolo, e é mais ou menos parecido com isso, mas não é isso. E aí, queridos, com todo respeito aos irmãos que pensam assim, eu fico me perguntando, essas interpretações alegóricas e simbólicas, onde nada é literal, será que essas interpretações são resultado de uma forte convicção e interpretação teológica? Ou será que elas são resultado mais de uma fé fraca, que não consegue crer num cumprimento sobrenatural de profecias espetaculares que parecem impossíveis de acontecer? Muitos acham que as profecias do fim dos tempos são espetaculares demais. É sobrenatural demais para acontecerem como descrito nos nossos dias. Eles têm dificuldade de crer que algo sobrenatural, tremendo, ainda vai acontecer nos nossos dias. Então eles acham que, como não pode acontecer, como eles acham que não é possível se cumprir da forma como está escrito, literalmente, então vamos interpretá-la apenas de uma forma simbólica, e vai ficar mais fácil da gente ver o seu cumprimento, como se estivesse dando uma ajudinha para Deus. Vai ser muito mais fácil cumprir o milênio do que Jesus vir aqui em pessoa e reinar por 1000 anos. Não, já estamos reinando com Ele. Então, querido, se as profecias da segunda vinda são espetaculares demais, sobrenaturais demais para acontecer, para se realizar, o que dizemos da primeira vinda então? O Filho de Deus abrindo mão da sua condição de Deus, resumindo-se, comprimindo-se a um embrião e sendo colocado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, e se desenvolvendo por 9 meses no ventre de uma virgem, e depois de 9 meses nascendo de um parto natural, e depois ele crescendo durante 30 anos no ritmo lento de um ser humano, e depois ele é crucificado pelos romanos. Ao terceiro dia, literalmente, ele levanta do túmulo e ressuscita. Depois é levado aos céus. Depois derrama do seu Espírito Santo sobre a igreja. Tudo literal. Eu pergunto, será que isso também não era espetacular demais, sobrenatural demais para acontecer? Pois é, mas nós vimos agora há pouco que aconteceu. Aconteceu. Deus rompeu o natural e trouxe o sobrenatural.
Então eu tenho dificuldade para crer que na primeira vinda Jesus cumpriu literalmente, detalhadamente, mais de 300 profecias a respeito dele, e na sua segunda vinda as profecias a respeito dele não são exatamente o que dizem, são apenas símbolos e coisas parecidas vão acontecer, mas não exatamente como está escrito. Eu tenho muita dificuldade. Quando a Bíblia diz que 100 coisas estão aqui, eu não tenho razão para acreditar que esses 100 não é 100. 1000 é 1000. Hoje, nós vamos falar sobre uma outra profecia espetacular, detalhada ao extremo, que fala da segunda vinda de Jesus, dos acontecimentos do fim dos tempos. E essa profecia é conhecida como a guerra de Gog e Magog, que foi profetizada por Deus por meio do seu profeta Ezequiel, no ano 597 a.C., ou seja, praticamente 600 anos antes de Jesus nascer, e aproximadamente 2.600 anos atrás do nosso tempo. Aconteceu essa profecia há 2.600 anos. A profecia da grande batalha de Gog e Magog. E agora nós vamos ler esse texto, e à medida que eu for lendo o texto, eu vou fazendo alguns comentários, e depois nós vamos aprender um pouco sobre Gog e Magog. Que batalha é essa? Que profecia é essa sobre o fim dos tempos? Agora se prepare, provavelmente hoje você vai ler a Bíblia mais do que você leu o mês inteiro. Então vamos lá, presta atenção na tela, acompanhe a leitura, não se perde, fica atento. Ezequiel 38, de 1 a 23, vamos começar? Vamos começar os trabalhos agora. O Senhor me disse o seguinte, observe que aqui eu faço, às vezes eu tiro alguns versículos e você está vendo a numeração, então às vezes para dar uma resumida, eu tirei alguns versículos que já diziam o que já tinha dito antes, então, mas você fica vendo os numerozinhos ali, ó. Aquele númerozinho ali, 1 é o versículo 1 ali, o versículo 2, tá certo? O versículo 4, ó, o 3 eu já não botei. Só para você entender como é que está o resumo que eu fiz aí entre o 1 e o 23. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, isso é Deus falando com o profeta Ezequiel. Homem mortal, agora fale contra Gog, o principal governador das nações de Meseque e Tubal, na terra de Magog. Então observe, Deus fala para Ezequiel: eu quero que você fale, profetize contra Gog. Gog aqui é um homem. Gog aqui é o líder principal das nações de Meseque e Tubal. Que nações são essas? Gente, aqui são nomes da antiguidade, sabe? Nomes aqui, alguns desses nomes aqui são netos de Noé, que depois se transformaram em povos. Então Gog é um grande líder. E Magog é o que? É a terra de onde está vindo Gog. Ele diz, da terra de Magog. Magog também era filho, aliás, era neto de Noé, que depois se transforma num povo, em povos. O que é que ele vai dizer para Gog, para esse grande líder? Eu o farei dar meia volta, porei uma argola no seu nariz e o arrastarei junto com as suas tropas para longe, como os seus cavalos e os seus cavaleiros fardados, e o seu exército é enorme, e cada soldado carrega um escudo e está armado com espada. Gog vai liderar um grande exército formado por muitas nações. O texto agora continua. Aí ele vai dizer que nações são, ele vai dar alguns nomes de nações aqui. Olha que coisa incrível. Soldados da Pérsia, isso era o nome dessas nações do tempo antigo. Daqui a pouco eu vou trazer algumas revelações. Soldados da Pérsia, aí aqui já aparece traduzido aqui para Etiópia, mas aqui tanto pode ser Etiópia como pode ser Sudão, ou as duas coisas, e Líbia. Estão com ele, e todos têm escudos e capacetes. Todas as tropas das terras de Gomer e de Bet-Togarma, que ficam no norte. O importante é você entender aqui, essas nações, esses povos vêm do norte. Norte de onde? Norte do Rio Grande do Norte? Norte de Parnamirim? Não, norte de Israel.
Aqui, sempre que falar do norte, do oriente, do leste, é sempre em relação a Israel. Então, essas nações vêm do norte de Israel. Estão com ele, e também soldados de muitas outras nações. Então, além das nações vizinhas, as nações que vêm do norte e nações de outras partes da terra. Depois de muitos anos, eu o mandarei invadir um país, esse país é Israel, onde o povo tem vivido sem medo de guerra, desde quando foram trazidos de volta de muitas nações. Gente, que revelação. Olha o que Deus está dizendo aqui. Entenda, isso aqui está falando do nosso tempo futuro ainda. Essa guerra vai acontecer em Israel ainda. Não é essa que está acontecendo, mas essa que está acontecendo é um flash dessa guerra profetizada aqui. Olha o que está dizendo aqui. Deus está dizendo assim, ó, você, Gog, com seu grande exército, vai atacar um povo que tem vivido sem medo de guerra, desde que voltou, desde que eu trouxe eles, que eles estavam espalhados por outras nações, desde que eles voltaram para a sua terra, eles têm vivido sem medo de guerra. Aí você diz assim, Israel não tem medo de guerra? Querido, não sei se você está acompanhando as notícias, mas eu tenho acompanhado muitas entrevistas de brasileiros que moram em Israel, de brasileiros que são judeus e moram em Israel, e também de israelitas e judeus. Sabe o que é comum eles dizerem? Que eles se sentem mais seguros em Israel durante uma guerra do que no Brasil de hoje. Aquele domo de ferro, aquele sistema antimísseis que Israel tem, que abate 97% dos mísseis que são lançados sobre Israel, sobre Jerusalém, são abatidos no ar. Eles têm uma confiança enorme naquele sistema. E eles estão lá no meio de uma guerra, mas se sentindo seguros, confiantes, que não vão perder a guerra. E aqui está dizendo, você vai atacar um povo que tem vivido sem medo de guerra desde que eles retornaram para a terra deles, vindo de muitas nações. Gente, o que foi que aconteceu desde a década de 40 para cá? Deus tem trazido os judeus do mundo inteiro de volta para Israel. Ele invadirá, Gog, e seu exército, ele invadirá as montanhas de Israel, que tinham estado arrasadas e desertas por tanto tempo, mas onde agora, quando acontecer a guerra, onde agora todo o povo vive em segurança. Ele está falando de Israel, do presente e do futuro. O texto continua, o que o Senhor diz a Gog, lembra que Gog é o grande líder desse grande exército que virá contra Israel. O que o Senhor diz a Gog é isto, quando chegar aquela hora, você começará a fazer um plano perverso. Você assaltará o povo que vive em cidades já arrasadas e roubará o que há nelas. Os moradores dessas cidades foram tirados do meio de outras nações e reunidos num só lugar. Ele está falando dos judeus. E agora possuem gado e propriedades e vivem no centro do mundo. Jerusalém é o centro do mundo. Por isso o Senhor Deus me mandou falar em seu nome a Gog e dizer a ele o seguinte: naquele tempo, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você sairá e virá do seu lugar que fica no norte distante. Opa, aqui já tem uma revelação. Gog, esse grande líder desse grande exército, ele virá do norte distante de Israel. É aí que tem muita gente, se você for lá no YouTube pesquisar sobre Gog e Magog, você vai ver muita gente dizendo que Gog é Vladimir Putin, o ditador da Rússia. Porque quando você aponta para o norte de Israel, lá no finalzinho se vê Moscou, então diz, é Putin. É claro, diante do cenário atual, você vê a Rússia apoiando os países islâmicos, a Rússia é aliada do Irã, que é quem mais odeia Israel, você diz, Gog é Putin. E ele vai a liderar as nações que vão invadir Israel. Gente, isso pode até acontecer nesses dias. Mas essa guerra de hoje ainda não é a guerra de Gog e Magog. E Putin não é Gog. Ele pode até ser um flash, um símbolo, um sinal que represente o Gog que ainda virá nessa profecia aqui.
Mas ele não é. Essa guerra lá não é a guerra de Gog e Magog ainda. Mas está dizendo que ele virá do norte distante. Sabe qual é um outro norte distante, muito mais provável de onde vai sair Gog, esse líder? É a Turquia. A Turquia fica exatamente ao norte de Israel. Antes de Moscou tem a Turquia. E lá em Apocalipse, na profecia das 7 igrejas, quando fala para Pérgamo que era a Turquia, tem uma revelação incrível que diz que lá, onde hoje é a Turquia, Jesus diz, lá é onde está o trono de Satanás. Olha que coisa. Será que isso não é uma indicação? Esse Gog, esse grande líder, vai vir do norte distante de Israel. Turquia está no norte distante, não está no norte imediato. E segundo a profecia das 7 igrejas, lá é onde está o trono de Satanás. Continua. Você virá comandando um grande e poderoso exército de soldados de muitas nações. Você atacará o meu povo de Israel. Continua. Você, está falando de quem? De Gog. Você é aquele de quem falei há muito tempo. Observe, esse Gog não é um homem comum, mas é alguém que já estava presente nas profecias de Deus há muito tempo, aqui antes dessa profecia. Você é aquele de quem falei há muito tempo, quando anunciei por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que no futuro eu iria trazer alguém para atacar o povo de Israel. O Senhor Deus diz, no dia em que Gog invadir Israel, eu ficarei furioso. No calor da minha ira, afirmo que naquele dia, olha o que Deus fará, haverá um grande terremoto na terra de Israel. As montanhas serão arrasadas, em outras versões diz que as montanhas vão ser aplainadas. E as grandes pedras ficarão em pedaços e todas as muralhas cairão. Resultado desse grande terremoto. Em Apocalipse diz que esse terremoto é como nunca houve antes. No versículo 21 o texto continua, e os soldados de Gog, olha o que Deus fará com os soldados de Gog, desse exército. Os soldados de Gog ferirão uns aos outros com as suas espadas, eles voltarão uns contra os outros. Eu os castigarei com doenças e morte, derramarei chuvas pesadas, pedra de gelo, fogo e enxofre em cima de Gog e do seu exército e em cima das muitas nações que estão ao lado dele. Fogo e enxofre aqui pode ser uma indicação muito clara de erupção vulcânicas, que vai caindo à medida que os vulcões, que lá em Apocalipse fala que haverá erupções. Desse modo mostrarei a todas as nações que sou poderoso e santo. Elas ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então aqui é a primeira parte da profecia dessa grande batalha de Gog e Magog. Mas vamos continuar, tem mais detalhes. Ezequiel 39, agora eu vou fazer um resumo do 1 ao 8. Filho do homem, está dizendo agora, quem é filho do homem aqui? É Ezequiel. Filho do homem, profetize contra Gog e diga, farei com que você venha dos lados do norte, de novo, e o trarei aos montes de Israel. Querida, é importante você entender isso, que é Deus quem está trazendo Gog com esse exército, porque Deus vai usar Gog e o seu exército como vara de disciplina para Israel, que está em pecado, que rejeitou o Messias, que vive distante de Deus. Deus vai disciplinar Israel com essa guerra, mas depois ele vai salvar Israel e vai punir aqueles que ele usou como vara de disciplina. Por que ele usou? Porque eram todos servos do diabo. Então, observe, nada foge do controle de Deus aqui. Então profetiza contra Gog e diga, farei com que você venha dos lados do norte e o trarei aos montes de Israel. Então, olha esse detalhe, a gente vai precisar dele mais na frente. Olha o que ele diz aqui, tirarei o arco e flecha, tirarei o arco da sua mão esquerda e farei cair as flechas que estão na sua mão direita. Nos montes de Israel, você cairá. Você, todas as suas tropas e os povos que estão com você. Eu entregarei a todo tipo de ave de rapina. Atente para isso. Deus vai mandar aves para comer os corpos deles. E os animais selvagens para o devorarem. Versículo 7.
Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel. E nunca mais, olha só, depois desse dia, depois dessa guerra, ele diz: nunca mais deixarei que meu santo nome seja profanado. Ou seja, essa guerra não pode ser essa, porque depois dessa guerra você acha que o nome de Deus não vai continuar sendo profanado? Essa guerra aqui é uma guerra que está no fim. Depois dessa guerra ninguém mais vai profanar o nome de Deus. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Essa guerra que está aí não vai fazer as nações saberem que Deus é o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia de que tenho falado. Que dia? O dia do Senhor. Que a Bíblia também diz o dia da vingança do nosso Deus, o dia da ira do Senhor. Esse é o dia, Gog e Magog é o dia do Senhor. E Ezequiel 39, 22, versículo 25 e depois até o 29, para a gente encerrar essa primeira parte. Desse dia em diante, ou seja, depois que terminar a guerra de Gog e Magog, desse dia em diante a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor. Gente, isso aqui significa o quê? Conversão dos judeus. A casa de Israel saberá que eu sou o Senhor seu Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Agora, olha o resultado da guerra de Gog e Magog. Agora restaurarei a sorte de Jacó. Quem é Jacó, gente? É Israel. Restaurarei a sorte de Israel e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os atemorize, esquecerão a sua vergonha e toda a infidelidade com que se rebelaram contra mim. Ou seja, o pecado e a infidelidade de Israel vai ficar no passado. Esse povo vai ser restaurado pelo Senhor. Versículo 28. Saberão que eu sou o Senhor, de novo, seu Deus, quando virem que eu os enviei para o cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que não deixarei que nenhum deles fique no exílio, nunca mais, olha só, depois de Gog e Magog, nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramei, olha o que Deus vai fazer em Israel depois de Gog e Magog, derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Querido, quando é que a gente recebe o Espírito Santo? Quando a gente crê em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quando Deus diz: então depois daquele dia eu derramarei do meu Espírito Santo sobre Israel, está falando claramente: Israel vai crer no Messias Jesus Cristo, que nunca creu, mas vai crer. E quando ele crê, assim como a igreja receberá o Espírito Santo de Deus sobre Israel. É a conversão do povo de Israel ao Messias Jesus Cristo. Essa é a profecia. Querido, o que é a guerra de Gog e Magog? Só para a gente fazer aqui uma recapitulagem. O que é a guerra de Gog e Magog? Então a guerra de Gog e Magog é uma profecia que fala de várias nações, incluindo nações vizinhas de Israel, e nações ao norte de Israel, e nações de várias partes do mundo, que se unem num grande exército, sob o comando de um homem, um grande líder, e se levantam para destruir Israel. Isso é Gog e Magog. Quando acontecerá a guerra de Gog e Magog? Aqui é uma discussão grande entre os estudiosos das profecias. Quando de fato se realizará essa profecia, se cumprirá essa profecia dessa tão grande batalha de Gog e Magog, de nações do mundo inteiro contra Israel, e que Deus vai fazer tudo o que a gente leu agora que Ele vai fazer? Existem muitos que acreditam que essa guerra de Gog e Magog vai acontecer antes da grande tribulação do fim dos tempos. O que é a grande tribulação? É um período de 7 anos de grande sofrimento. Primeiro, de governo, é o governo do anticristo na terra,
e de grande sofrimento infligido por Deus, que vai derramar da sua ira e castigar os povos pelo seu pecado. É a grande tribulação. Então muitos acreditam que essa guerra de Gog e Magog vai acontecer antes da grande tribulação. Aí esse é aquele grupo que diz que Vladimir Putin é Gog e que vai ser essa guerra agora, já é Gog. Você vai ver na internet dizendo, Gog já está acontecendo, Gog e Magog está acontecendo, Putin está vindo aí. E eles estão vendo agora, nesta guerra atual, o cumprimento de Gog e Magog. Outros acreditam que a guerra de Gog e Magog só vai se cumprir depois do milênio. Vai ter a guerra do Armagedon, aí Jesus vai voltar, vai inaugurar o milênio, e depois do milênio todinho, lá em Apocalipse 20 fala disso, que depois dos 1000 anos Satanás será solto por um pouco período de tempo para voltar a enganar as nações. E vai reunir um grande exército, isso no final do milênio. E Deus vai fulminar aquele exército com o fogo que vai descer do céu. Não tem nada a ver com essa guerra de Gog e Magog. Só que lá, quando está citando, lá em Apocalipse 20, quando está citando essa guerra do final do milênio, aí diz assim, juntará as nações do mundo inteiro. Aí tem vírgula, aí tem Gog e Magog. Aí o pessoal, está vendo? Aqui está dizendo que essa batalha é a de Gog e Magog que Ezequiel profetizou, mas não é, gente. Toda a descrição da batalha de Apocalipse 20 é diferente da descrição de Gog e Magog. E quando ele diz Gog e Magog, é como se dissesse assim, ó, e juntará todas as nações. Gog e Magog, assim, como aconteceu em Gog e Magog. Ele está apenas citando um comparativo, como aconteceu. Mas quando você compara, você vê que são duas coisas totalmente diferentes. Mas aí eles tropeçam nessa duas palavrinhas, vírgula, Gog, Magog. E eles entendem que ele está dizendo, aqui é Gog e Magog. Mas ali é, como aconteceu com Gog e Magog. E aí eles acham então que Gog e Magog só vai acontecer depois do milênio. E existe um grupo que acredita que a guerra de Gog e Magog vai acontecer no final da grande tribulação, dos 7 anos de governo do anticristo. E entre esse grupo estou eu. Você pode discordar. Em Apocalipse, gente, escatologia você pode discordar. Se você discordar na questão da salvação e você disser, não, eu não acredito, eu discordo que Jesus seja o único caminho, aí o negócio fedeu para você. Porque não dá para discordar disso. Agora, discordar em escatologia, eu acho que a igreja é arrebatada antes da tribulação, depois da tribulação, no meio da tribulação, aí a gente pode discordar, tá? Ninguém vai deixar de ir para o céu porque entendeu Apocalipse errado. Apocalipse é o tipo de profecia para humilhar mesmo a gente. Para dizer assim, está vendo como vocês são limitados, a mente de vocês é desse tamanho para as coisas de Deus, que vocês ficam aí batendo cabeça. Então, baseado em tudo que eu estudei ao longo de anos, a minha interpretação e o meu entendimento é que Gog e Magog é a guerra que acontecerá no final da grande tribulação. E essa guerra vai ser encerrada justamente pela segunda vinda de Cristo gloriosa, que já estará voltando com a sua igreja, com o seu exército que é a igreja. E aí ele vai pôr fim a essa guerra e inaugurar o milênio. Mas aqueles que são estudantes de profecia vão perguntar, pastor, mas a guerra que acontece no final da grande tribulação, não tem outro nome? Lá em Apocalipse não diz que é a guerra do Armagedon? Até assisti um filme com esse nome, Armagedon. Eu disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Lá em Apocalipse não diz que o nome da guerra é a guerra do Armagedon. Lá em Apocalipse diz que o local onde essa grande batalha final vai acontecer é chamado de Armagedon. É uma palavra hebraica que quer dizer Armagedon, que diz Armagedon. Lá em Apocalipse 16. Então, veja bem, Apocalipse 16, capítulo 16 e Apocalipse capítulo 19 descrevem a batalha que acontecerá no final da grande tribulação. Presta atenção, lá ninguém tem dúvida. A batalha descrita em Apocalipse 16
e Apocalipse 19 revela claramente a grande batalha que acontecerá de nações contra Israel, e que será concluída essa batalha com a vinda de Jesus. Lá não tem dúvida. O que eu quero dizer para você é que essa batalha que nós acabamos de ler, profetizada por Ezequiel, de Gog e Magog, é a mesmíssima batalha do Armagedon. Olha nessa tela, coloca a próxima tela aí. Olha só, Gog é o nome do grande líder que vai reunir esse exército para lutar contra Israel nessa batalha. Magog é o nome da terra de onde virá esse grande líder. Armagedon, que era um M no final, tá? Releve. E Armagedon é o lugar onde acontecerá essa grande batalha. Então Armagedon não é outra batalha. O pessoal como entende, aí fica sem saber onde bota Gog e Magog. É a mesma batalha. E eu vou mostrar para vocês agora como é a mesma batalha. E por que é importante eu dizer para vocês que é a mesma batalha? Porque quando a gente entende que Gog e Magog é a mesma batalha do Armagedon, a gente entende que ela acontece no final da grande tribulação. Olha só, Apocalipse 16, só para você ver como Armagedon é só o nome do local. Depois os espíritos juntaram os reis no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Então Armagedon não é o nome da guerra, é o nome do lugar onde a guerra vai acontecer, onde os exércitos vão se reunir contra Israel. Agora, querido, quais as semelhanças que indicam que a guerra do Armagedon é a mesma guerra de Gog e Magog profetizada por Ezequiel? Vou mostrar 4 semelhanças. Primeira semelhança: um grande exército formado pelas nações vizinhas e por nações de várias partes do mundo. Nas duas guerras, tanto do Armagedon quanto de Gog e Magog, é um exército formado por muitas nações, nações vizinhas de Israel, nações do norte de Israel e nações de várias partes do mundo. Olha só Ezequiel, relembrar, Ezequiel 38:5 diz: soldados da Pérsia, da Etiópia e Líbia estão com ele, e todos têm escudo e capacetes. Todas as tropas das terras de Gomer e de Bet-Togarma, que ficam no norte, estão com ele, e também soldados de muitas outras nações. Eu já vi alguém dizer assim: não, o Armagedon é diferente, porque o Armagedon diz que são nações de vários lugares do mundo, e Gog e Magog diz que é só do norte de Israel. Não, aqui está dizendo, e também de outras nações. Agora, abrir um parênteses, você sabe quem é Pérsia? Aqui, o primeiro nome que aparece aqui é Pérsia, a nação que vai compor, uma das nações que vai compor o exército que vai vir contra Israel. Pérsia. Você sabe quem é Pérsia nos dias de hoje? Irã. É o Irã. Será que isso é só uma coincidência? Querido, Irã hoje provavelmente é a nação que mais odeia Israel. E é o primeiro que aparece na lista aqui como parte integrante desse grande exército. Pérsia, Etiópia, Líbia. E soldados de várias nações. Agora, olha só a descrição lá do Armagedon em Apocalipse 16:12. Vê se não é parecido. Em seguida, o 6º anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou, a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Aqui está falando dos reis que vêm para atacar Israel. Então, quando o anjo, aqui em Apocalipse está nas 7 taças, aqui já é a 6ª taça, aqui já está no finalzinho da grande tribulação. E aí diz, quando o anjo derrama a sua 6ª taça, diz que o rio Eufrates vai secar, para abrir caminho para os reis que vêm do Oriente, ou seja, depois do rio Eufrates, para atacar Israel nessa grande batalha. Agora, onde é que está o rio Eufrates, você sabe? O rio Eufrates está no Oriente Médio. O rio Eufrates, ele nasce na Síria e vai até o Iraque. E sabe qual é a nação que está depois do rio Eufrates? O Irã. E depois do Irã, muitas outras nações muçulmanas, islâmicas, que odeiam Israel. E aqui em Apocalipse está dizendo, essas nações lá do rio Eufrates, e depois do rio Eufrates vão vir
para atacar Israel. Veja se não está a mesma coisa profetizado lá em Ezequiel. Segunda semelhança. As duas guerras falam que um grande exército, e esse grande exército será liderado pelo anticristo. Agora, preste atenção. Agora a porca tosse o rabo se não for bicó. Nos dois casos, tanto de Gog e Magog, como do Amargedon, tanto de Ezequiel como de Apocalipse, esse grande exército é liderado pelo anticristo. Aqueles que dizem, não, o Armagedon vai acontecer, o Gog e Magog vai acontecer agora, nos nossos dias, eles entendem que esse Gog não é o anticristo. Mas eu vou mostrar para vocês que Gog é o anticristo. E assim como a guerra do Armagedon, o exército que se levanta contra Israel é liderado pelo anticristo. Olha só, olha o que é que Ezequiel 38:17 fala sobre Gog. Lembra que a gente leu isso? Você, está falando para Gog, você é aquele de quem falei há muito tempo, quando anunciei por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que no futuro iria trazer alguém para atacar o meu povo Israel. Deus está dizendo, Gog não é uma pessoa qualquer que vai surgir do nada. Esse Gog é alguém de quem eu já venho prevenindo vocês há muito tempo, que se levantará contra o meu povo Israel, que foi profetizado pelos meus profetas. Quem foi o grande líder que vai vir contra Israel, que foi profetizado por Daniel, Zacarias, Abacuque, Sofonias, Naum? O anticristo. Só que no Antigo Testamento, cada vez que esses profetas profetizam sobre o anticristo, eles têm um nome diferente para ele, mas é a mesma pessoa. Então veja, Gog não é um homem comum, não é o Vladimir Putin, é o anticristo. E Vladimir Putin, sinceramente, não está à altura de ser o anticristo. Agora veja aqui Ezequiel 39:3. Olha, aqui tem uma revelação incrível. Olha o que diz aqui sobre Gog, o líder do grande exército daquela guerra. Então tirarei o arco da sua mão esquerda e farei cair as flechas que estão na sua mão direita. Olha o que é que Deus está dizendo para Gog, o líder do exército lá de Gog e Magog. Está dizendo o quê? Você tem um arco e flecha, você tem um arco na mão, e eu vou tirar o arco da sua mão esquerda e derrubar as flechas da sua mão direita. Olha, aqui é uma revelação. Gog tem um arco na mão. Grave isso, Gog tem um arco na mão. Agora preste atenção, você sabe quem é que aparece lá no livro de Apocalipse, que aparece com um arco na mão, que lá em Apocalipse cita que ele tem um arco na mão? É o primeiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse, é o cavalo branco. Que não confunda, muita gente confunde esse primeiro, que é o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, que na verdade não é amarelo. Eu já expliquei aqui outras vezes que na verdade a palavra seria cavalo pálido ou cavalo esverdeado. Só em português que botaram amarelo. Mas a palavra lá, chloros, a palavra grega lá significa esverdeado. Isso é uma revelação tremenda, sabia? Não dá tempo não. Vamos lá. Então o primeiro cavaleiro que aparece lá dos 4, embora seja branco, então é Jesus, porque Jesus também vem montado no cavalo branco. Mas não, esse cavalo que é o primeiro dos 4 cavaleiros que vem montado no cavalo branco, que traz um arco na mão, ele é o anticristo. O anticristo é o quê? Ele vem querendo ter a forma de Cristo, por isso é um cavalo branco. Mas diferente de Cristo, que vem com a espada, ele vem com um arco. Ele vem com um arco. Olha só, Apocalipse 6:2. Olhei e diante de mim estava o cavalo branco, e seu cavaleiro empunha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Ou seja, ele vem como um grande líder, como um grande rei. Ele cavalga como vencedor, determinado a vencer. Esse é o anticristo que vem para liderar as nações, e ele vai vencer sim no início, e vai implantar o seu reino e o seu domínio durante 7 anos.
Mas observe, esse cavaleiro, que é o primeiro dos 4, ele tem um arco na mão. Bota a imagem aí. Ele tem um arco na mão. Não é Jesus, é o anticristo. Então observe, em Apocalipse diz que o anticristo tem um arco na mão. E lá em Ezequiel diz que Gog tem um arco na mão. É a mesma pessoa, é o mesmo líder, é a mesma batalha, é o mesmo exército. Apocalipse 16 nos dá mais um detalhe sobre esse grande líder. Diz que Gog, ou o anticristo, ou a besta, em Apocalipse também ele é chamado de a besta, em outras versões da linguagem de hoje é chamado o monstro. Em Apocalipse 16 nos dá mais detalhes, diz que ele não vem sozinho. Olha como o diabo, ele imita as coisas de Deus, só que fazendo uma versão podre. Tem muita gente que não acredita na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O diabo tanto acredita que a Trindade é verdadeira que ele imita a Trindade. No fim dos tempos, vai vir a Trindade satânica, que é o dragão, Satanás, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. O dragão é como se fosse o pai da Trindade satânica, que é Satanás. O anticristo é como se fosse o filho da Trindade satânica. E o falso profeta é como se fosse o Espírito Santo da Trindade satânica, porque é ele que vai convencer as pessoas a adorarem o anticristo e a seguirem o anticristo. Olha só, Apocalipse 16, 13, 14 nos dá esse detalhe. E da boca do dragão, dragão aqui é Satanás, e da boca do dragão, e da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígio, ou seja, fazem sinais e milagres, os quais, o que é que fazem esses espíritos que saem da boca dos 3? Os quais vão ao encontro dos reis do mundo, de todo mundo, para os congregar, para os reunir para a batalha, naquele grande dia de Deus Todo-Poderoso. Então aqui nos traz um detalhe importante. O anticristo, ele vai formar com Satanás e com o falso profeta a trindade satânica, que vai reinar durante o tempo da grande tribulação. O falso profeta provavelmente será um grande líder religioso, que vai poder olhar para as nações e dizer assim: vamos deixar as nossas diferenças religiosas de lado, vamos prezar pela a paz no nosso planeta, e este homem aqui vai nos trazer a paz, então olhemos para ele. Esse grande líder religioso vai fazer sinais e milagres para provar que ele está com a verdade e vai botar todo mundo para adorar e servir o anticristo. E o anticristo vem com o poder de Satanás. Então não é Vladimir Putin que faz uns 2, 3 meses que está tentando vencer a Ucrânia, que é desse tamanho e não consegue. Em Apocalipse 19, diz que o líder dessa batalha é chamado de a besta. Apocalipse 19, 19. E vi a besta que é o anticristo. E os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo. E o seu exército aqui já é sobre Jesus que ele está falando. Eles vêm para lutar contra aquele que está sobre o cavalo. Já é Jesus vindo com o seu exército celeste. Então, querido, está claro que o líder dos exércitos, tanto descrito em Ezequiel, em Gog e Magog, quanto no Armagedon, em Apocalipse, é o anticristo. Gog é o anticristo, é a besta do Apocalipse. E quando é que o anticristo estará comandando o mundo para poder reunir exércitos? Durante a grande tribulação. Então essa guerra de Gog e Magog só pode estar acontecendo na grande tribulação. E como ele já avista o Senhor vindo no seu cavalo, só pode ser o final da grande tribulação, no final dos 7 anos da grande tribulação.
Terceira semelhança de Gog e Magog com Armagedon. As reações de Deus contra esse grande exército e seu líder. Vamos olhar quais são as reações que Deus vai ter lá descritas em Ezequiel e as descritas em Apocalipse, não são semelhantes. Primeiro diz que vai haver um grande terremoto, as montanhas vão desaparecer, vai ter chuva, um diz que é chuva de pedra, no outro diz que é grande chuva e outro diz que é pedra de gelo. Mas olha a semelhança. Ezequiel 38, 19, 20 e 22. No calor da minha ira, afirmo que naquele dia haverá um forte terremoto na terra de Israel. As montanhas serão arrasadas, as grandes pedras ficarão em pedaços e todas as muralhas cairão. Eu os castigarei com doenças e morte, derramarei chuvas pesadas, pedras de gelo, fogo e enxofre em cima de Gog e do seu exército e em cima das muitas nações que estão ao lado dele. Agora veja o que é a reação de Deus na guerra do Armagedon, descrita em Apocalipse. Houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto. Olha o terremoto aí. Como nunca havia desde que há homens sobre a terra. Vai ser o maior terremoto da história. Tal foi esse tão grande terremoto. E toda a ilha fugiu, ou seja, as ilhas foram submersas. E os montes não se acharam. Igualzinho Ezequiel diz que os montes desapareceram, foram aplainados com esse terremoto. E sobre os homens caiu do céu grande saraiva. Você sabe o que é saraiva? Chuva de fogo. E o que é que a gente leu em Ezequiel? Terremoto, montanhas sendo aplainadas e chuva de fogo e enxofre. E aqui está dizendo grande saraiva e pedras do peso de um talento, pedras enormes caindo sobre o povo. É a mesma descrição. Então veja, em ambas as descrições Deus manda o castigo com as mesmas coisas: terremoto, chuva de pedras, chuva de fogo, montes desaparecendo. E tem outra reação semelhante aqui, tanto em Ezequiel como em Apocalipse, diz que Deus vai mandar aves dos céus para comer a carne dos reis, dos soldados desse exército que será morto nas montanhas de Israel. Ezequiel 39, 4. Dos montes de Israel você cairá, está dizendo para Gog, você, todas as suas tropas e os povos que estão com você, eu entregarei a todo tipo de ave de rapina. Ou seja, as aves vão vir e devorar vocês, os seus corpos. Agora veja o que diz em Apocalipse 19, na mesma coisa. Vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. As duas descrições, Deus está dizendo: as aves vão comer a carne de vocês. E a quarta semelhança, tanto a guerra de Gog e Magog como a do Armagedon antecedem a inauguração do reino milenar de Cristo. Aqui é fantástico. Tanto a guerra de Gog e Magog, quanto a guerra do Armagedon, que para mim são a mesma coisa, antecedem a inauguração do reino milenar de Cristo. Veja o que diz Ezequiel. Gente, agora aqui Ezequiel 37. Ezequiel, o profeta, ele segue uma sequência muito parecida com a sequência que Jesus segue em Mateus 24. Se você ler a profecia de Mateus 24 sobre o tempo do fim, você vai ver que ele começa assim, ele começa dizendo o que vai acontecer lá no final. Aí de repente ele volta e vai dar os detalhes do que vai acontecer antes do final. Acontece isso o tempo todo. Ezequiel assim. Lá no 38 e 39 ele falou de como vai ser o final. Mas no 37 ele falou como será depois daquela guerra. Aí depois ele volta para dar os detalhes da guerra. Olha só no 37, 23 e 25. Presta atenção. O que é que Deus fará aqui com Israel no final? Não se mancharão, está falando para Israel, você não vai mais se sujar. Não se mancharão mais com ídolos, ou seja, com a adoração de outros deuses, nem com ações nojentas, nem com pecados de desobediência. Israel não vai mais desobedecer. Eu os livrarei de todas as suas maneiras de pecar.
e de me trair. Olha o que Deus está dizendo, olha o que vai acontecer no final, depois das guerras, depois da guerra de Gog e Magog. Está dizendo assim: olha, eu vou livrar você, Israel, de todas as maneiras de pecar. Querido, isso não vai acontecer se Vladimir Putin invadir Israel, comandando exército. Depois Israel vai parar de pecar? Antes da vinda de Jesus, Israel para de pecar? Livrarei você de todas as maneiras de pecar e de me trair. Eu os purificarei, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Olha só, versículo 24, olha o tamanho dessa revelação. Um rei, igual ao meu servo Davi, os governará. Gente, ele está falando de quem aqui? Quem pode me dizer? Ele está falando de quem? De Jesus, o descendente de Davi. Havia promessa para Israel que um rei descendente de Davi iria reinar para sempre em Israel. Essa é a promessa de Deus para Israel. E aqui ele está dizendo: um rei semelhante ao meu servo Davi governará então, depois que eu purificar vocês. Todos terão um só governador e obedecerão fielmente às minhas leis. Viverão na terra que eu dei a meu servo Jacó, a terra em que os antepassados deles viveram. E ele diz de novo: um rei igual ao meu servo Davi os governará por um dia? Por um ano? Não, para sempre. Olha a profecia, isso aqui é ou não é a instalação do milênio, quando Jesus vem para reinar, o descendente de Davi. Israel foi purificado, não há mais pecado, há obediência, e o rei descendente de Davi vai governar a partir dali para sempre. Ninguém mais tira o trono dele. Então entenda, querido, na profecia de Ezequiel, Deus começa do final para o começo. Ele começa no 37 já dando o final de tudo. Depois no 38, 39, aí ele volta um pouco para dizer: mas antes disso acontecer, vai acontecer esta guerra aqui de Gog e Magog. Querido, resumindo, a guerra de Gog e Magog irá ser concluída com a salvação, conversão e purificação de Israel e a chegada do rei descendente de Davi, Jesus, que reinará para sempre. Isso é o que, gente? É o fim da grande tribulação e o início do milênio. Agora vejamos, o final da guerra do Armagedon, descrito em Apocalipse, não é a mesma coisa. Apocalipse 19, versículo 11 e 15. Em seguida, aqui é o final da guerra do Armagedon. Em seguida vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. Agora não confunda, esse cavalo branco agora é Jesus. E vi um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e ele tinha muitas coroas na cabeça. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus, o Logos de Deus. Os exércitos do céu os seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, é a sua palavra que é a espada, com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará. Agora, depois que ele vence, ele instala um governo. Ele as governará com uma barra de ferro, com pulso firme, e pisará as uvas no tanque do furor da ira do Todo-Poderoso. Aqui é ou não é a descrição da segunda vinda de Jesus e a instalação do reino milenar de Cristo sobre Israel e sobre toda a terra. Então, querido, esta guerra será a última. Gog e Magog, Armagedon, Armagedon, será a última guerra antes da vinda de Cristo e da inauguração do milênio. Entenda a sequência dos acontecimentos. Primeiro, a igreja vai ser arrebatada e encontrará com Cristo nos ares, para o casamento da igreja, que é a noiva, com o seu noivo, que é Jesus. E a Bíblia chama isso das bodas, da festa de casamento do Cordeiro. Está descrito lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. É isso que nos aguarda, olha só. Porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor.
Aqui é o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada, vai encontrar com Jesus nos ares. Para aqueles que acreditam, como eu, acreditam que esse arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, que a grande tribulação não é um tempo para a igreja. Em momento algum nessa guerra, nessas profecias, você ouviu falar de igreja. É sempre quem? É Israel, é Israel, é Israel, é Israel o tempo todo. Não tem igreja. Nem em Apocalipse, nem em Ezequiel, nem em Zacarias, nem em Naum. Tudo é Israel. Então, se você, assim como eu, acredita que o arrebatamento da igreja vai ser antes da grande tribulação, então esse episódio descrito por Paulo, esse arrebatamento vai acontecer 7 anos antes da guerra de Gog e Magog. 7 anos antes. Porque depois que a igreja foi arrebatada, o anticristo começa o seu governo. E durante esses 7 anos, nós estaremos com Cristo. E 7 anos são 7 dias proféticos. É uma semana de anos profetizado por Daniel, que é o tempo em que Deus vai estar tratando com Israel aqui na terra, e a igreja estará vivendo as suas bodas, a sua festa de casamento com o Messias no céu, na casa do Pai, por 7 anos. Querido, Jesus disse que Ele é o noivo, a igreja é a noiva, e Ele vai voltar para casar. E na figura do casamento judaico, o noivo vem no primeiro dia, encontra com a noiva, a festa começa, e o noivo vai com a noiva para a casa do pai dele, onde há a câmara de núpcias. E no último dia, no 7º dia, ele volta com a noiva para encerrar a festa. Então, olha se esse símbolo não encaixa com a ideia de sermos arrebatados antes da grande tribulação. E 7 anos é justamente uma semana de anos profética que estaremos com Ele nos céus. E no final, nós voltamos com o nosso noivo, já com o nosso esposo. Lembra aquele exército que vem montado em cavalo branco e diz que esse exército vem vestido de linho branco e puro. Se você ler em Apocalipse, quem vestiu branco, linho branco e puro foi a igreja. Mas, se você é daqueles que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação e vai sofrer durante os 7 anos, se você acha que Israel é a igreja e não existe mais promessa para Israel e Deus vai tratar tudo com a igreja e a igreja estará na grande tribulação, então nessa linha de raciocínio, esse arrebatamento de Paulo também vai acontecer, mas ele vai acontecer já durante a guerra do Armagedon. Então, se você crê assim, então você sabe, no seu entendimento, que esse arrebatamento vai acontecer no final da grande tribulação, se você estiver vivo ainda, não tiver sido degolado pela besta, e aí você vai ser arrebatado, e vai ser um bate e volta, sobe e já volta. Não vai ter os 7 anos, tá? Aí esses 7 anos, esse casamento, seria só meramente um símbolo que não vai se realizar. Mas, como eu sou pré-tribulacionista, até que eu mude de ideia, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Se você é pós, depois você puxa aí para o seu lado aí. Então a igreja vai ser arrebatada, vai encontrar com Cristo, o noivo, vai passar 7 anos no céu, na casa do Pai, enquanto aqui na terra 7 anos, de Deus tratando com Israel e com o povo que os obedeceu. Esses 7 anos, gente, são para Israel. É para Deus fazer o que nós lemos aqui em todas essas profecias, purificar Israel. Primeiro ele vai punir, vai disciplinar, porque um pai que ama disciplina. Depois que disciplinar Israel, vai se converter, se arrepender, então Deus o salvará. Olha a profecia. Gente, a gente está mais perto do fim do que no início, tá? Jeremias 30, versículo 4 e 9. Está perto já. Olha essa... Gente, não perde não. Acho que você não tem nenhum compromisso importante no domingo à noite, depois das 8 horas. Presta atenção, a não ser jantar, né? Jeremias 30, versículo 4 a 9. Olha como aqui fala que esse tempo de tribulação será um tempo para tratar com Israel. Por isso que ninguém fala de igreja, porque a igreja não vai estar aqui.
Esta é a mensagem do Senhor acerca de Israel. Está claro que é Israel? E de Judá. Quem é Judá? A tribo de Judá que pertencia a Israel. Assim diz o Senhor: ouço os gritos de medo. Agora ele vai falar o que está acontecendo, o que vai acontecer na grande tribulação. Ouço os gritos de medo. Há terror e não paz. Parem e pense: acaso homens dão à luz? Então por que estão aí com o rosto pálido e as mãos na barriga, como a mulher em trabalho de parto? Em toda a história, nunca houve uma ocasião de tanto terror. Será um tempo de angústia para quem, gente? Para Israel. No final, porém, ele será resgatado. Está falando que é da grande tribulação do final dos tempos. O texto continua: pois naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o seu pescoço e arrebentarei suas correntes. Não serão mais escravizados por estrangeiros, pois meu povo servirá ao Senhor, seu Deus, e ao descendente de Davi, o rei que estabelecerei para vocês. Depois de toda a angústia de Israel, de todo o sofrimento e terror que Israel vai passar, Deus está dizendo: eu vou salvar vocês, e vocês vão me servir, e também vão servir ao rei descendente de Davi, que estabelecerei sobre vocês. É quem esse rei? É Jesus. Ou seja, Israel vai se converter no final da tribulação e vai aceitar Jesus como seu Messias. Jesus mesmo disse para Israel: eu não volto mais aqui em Jerusalém, até que vocês digam: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Quando Jesus voltar, Israel está desesperado no sofrimento e está clamando pelo seu Messias. Então Jesus voltará, Israel o receberá como rei e como Messias. Vejam claramente essa profecia. Fala de uma tribulação no fim dos tempos. Pois Deus diz que depois dessa tribulação acontecerá algumas coisas que nunca aconteceram. Muita gente lê essa profecia e diz: essa profecia já se cumpriu. Sabe aquele povo que não tem fé? Já se cumpriu. Isso aí está falando de quando os babilônicos invadiram Jerusalém, destruíram tudo. Quando os romanos destruíram Jerusalém no ano 70. Isso aí já se cumpriu. Não. Aqui fala de coisas que vão acontecer depois da tribulação, que nunca aconteceu com Israel. Os judeus nunca mais serão escravizados por estrangeiros. Depois desse tempo eles não foram sim. E diz também que os judeus servirão a Deus e ao rei descendente de Davi. Os judeus por acaso servem a Jesus hoje? Não. Na verdade, os judeus, eles têm uma aversão aos cristãos. Porque Cristo para eles é uma blasfêmia. Eles ainda não reconheceram Jesus como o Messias dele, mas vão reconhecer. Isso só vai acontecer no final da grande tribulação. Então o ato final da grande tribulação será a guerra de Gog e Magog /Amagedon, quando Jesus voltará acompanhado da igreja, destruirá o exército do anticristo e salvará Israel. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre, e Satanás será acorrentado e preso por 1000 anos. Jesus, o rei, descendente de Davi, reinará na terra a partir de Jerusalém, e nós, a igreja, reinaremos com ele por 1000 anos. Quem estará no milênio? Jesus como rei, a igreja reinando com ele, Israel convertido ao Messias Jesus, e, pasmem, os sobreviventes das nações que se levantaram contra Israel. Eu sabia que tinha esse povo no milênio. Vai ter. Quem diz isso? Zacarias, profeta Zacarias 14, 16, 17. Olha que revelação incrível. Olha aqui: depois disso, todos os que sobrarem das nações que lutaram contra Jerusalém. Se você ler aqui, está falando da mesma guerra. Os que sobrarem das nações que lutaram contra Jerusalém. Nem todo mundo vai subir para a guerra. Muita gente vai ficar nas suas nações, mas são nações que odeiam Israel. Então os que sobrarem das nações que lutaram contra Jerusalém irão uma vez por ano. Agora o rei Jesus está mandando agora, meu amigo, não é de qualquer jeito não. Irão uma vez por ano até lá, em Jerusalém, a fim de adorar o Senhor Todo-Poderoso como rei,
e para comemorar a festa das barracas, aqui é a festa dos tabernáculos. Se uma nação não for adorar o rei, o Senhor Todo-Poderoso, então não cairá chuva sobre aquele país. É por isso que diz, ele vai governar as nações com mão de ferro. É a lei de Deus que vai operar. E as nações, os que sobraram, vão ter que subir a Jerusalém todos os anos para reconhecer que Jesus é o Senhor e dobrar o joelho e participar da festa dos tabernáculos e adorar o Senhor. Se eles não fizerem isso, a nação deles não vai ter chuva durante o ano inteiro. Então haverá sobrevivente das nações no milênio. Tem muito mais pergunta que deve ter surgido na sua cabeça, mas hoje não dá para responder. A guerra que estamos vendo hoje, gente, é um flash, uma amostra da guerra de Gog e Magog /Magedon. Assim como a invasão e a destruição promovida pelos babilônicos em Israel e Jerusalém, promovida pelos romanos, eram flashes, amostras da grande tribulação que está por vir ainda. É um sinal para sabermos que as coisas estão caminhando para o rumo daquilo que Deus já disse que vai acontecer. Ele está dando pequenas amostras, essas amostras estão ficando mais intensas. Ele está dizendo, está vendo? É isso que vai acontecer, mas num grau muito maior no futuro. Hoje nós já temos um grande exército de muitas nações que odeiam Israel. Sabia disso? Temos. Esse grande exército é formado principalmente pelas nações que integram a Liga Árabe. Coloca aí no slide. Querido, a Liga Árabe é formada por 22 nações. Foi a Liga Árabe, quando era bem menor, que lutou para destruir Israel, um dia depois do Estado de Israel ser estabelecido em 1948. A Liga Árabe, formada por 22 nações que odeiam Israel. Aí está o nome delas, eu não vou ler. E essas 22 nações ainda estão associadas a uma outra associação de nações islâmicas que odeiam Israel. E é muito maior, a OCI, Organização para a Cooperação Islâmica, formada por 56 nações, e todas elas odeiam Israel. Então você acha que é uma coisa impossível de acontecer? Já existe dezenas de nações, muitas nações, provavelmente mais de 100 nações, que odeiam Israel e só estão esperando um convite para formarem um grande exército para atacar Israel. E essas nações islâmicas, Liga Árabe mais OCI, ainda são apoiadas por grandes nações comunistas, como Rússia. Lembra que vivem nações de outras partes do mundo? Rússia, China, Coreia do Norte. Nações comunistas que têm muito poder de fogo e que são aliados desses países que odeiam Israel. Então veja se o cenário não está praticamente montado para a guerra de Gog e Magog, que não é essa ainda. Então o que falta para acontecer a guerra de Gog e Magog? Falta surgir esse grande líder, esse que vem montado no cavalo branco, mas com um arco na mão, o anticristo. Gog, a besta, o anticristo. E quando ele se levantar, ele irá enganar os reis da terra, subjugar os povos da terra e formar e liderar um grande exército para marchar contra Israel. Então Jesus descerá do céu e nós viremos com ele. Então Jesus destruirá o anticristo, o falso profeta, e aprisionará Satanás. Querido, para concluir, veja o conselho de Jesus para a igreja. Enquanto ele falava das coisas do fim, lá em Apocalipse 16:15, no meio da profecia, no meio do furdunço da tribulação, de repente ele tem uma palavra para a igreja, para quem está ouvindo. E olha qual é a palavra: escutem, eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta de sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Ele está dizendo, vai acontecer isso. Atenção, vigiem. Eu vou vir como ladrão. O que é um ladrão? O ladrão agenda com você a hora que vai vir. Ele está dizendo, vocês aqui, igreja, deixa eu dar uma coisa para vocês. Vigiem, porque eu vou vir na hora que ninguém espera.
Ele está dizendo os sinais da guerra, do fim dos tempos, tudo mais. Mas vocês prestem atenção, eu vou vir na hora que ninguém espera, vou vir como um ladrão. Vigiem, para que vocês não sejam encontrados sem roupa, que a roupa de vocês não seja roubada, queimada, e vocês sejam encontrados nus. Sabe, existe uma tradição, você não encontra na Bíblia, mas existe uma tradição que diz que em Israel havia o vigia da montanha, que também era chamado de o ladrão da noite. E quando ele fazia a inspeção, levando a sua tocha durante a noite, e se ele encontrasse alguns dos levitas que eram encarregados de manter as lamparinas do templo acesas, os castiçais acesos, e eles não podiam dormir, e se ele encontrasse alguns dos levitas que cuidavam do templo dormindo, ele com a sua tocha, ele tocava fogo nas vestes do levita. Então aquelas roupas eram queimadas, e ele é encontrado no outro dia sem as roupas ou com as roupas queimadas. Isso era uma vergonha, porque ele dormiu enquanto deveria estar acordado. E aqui ele está fazendo uma alusão: vigiem, 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 porque eu venho como ladrão. Vigiem, tome conta da sua roupa, para que você não seja achado nu e envergonhado diante de todos quando eu voltar. Queridos, roupas têm um significado profético. Roupas brancas significa santidade, pureza, purificação. Lembra do exército que vem com Cristo? Ele vestido de linho branco puro, santos, remidos, perdoados, purificados. E aí, querida, Apocalipse 3, versículos 19 e 21, ele diz: por isso seja diligente e arrependa-se. Essa é a palavra de Deus para você. O que é que Gog e Magog tem a ver comigo? Agora Deus está falando com você. Aqui é a mensagem para a igreja. Apocalipse 3 é a mensagem para a igreja. Ele diz: arrependa-se, esteja vigilante e arrependa-se. Arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Ou seja, a promessa: reinaremos com ele, com o Rei Jesus. Mas ele começa dizendo o quê? Arrependa-se. Arrependa-se, arrependa-se dos seus pecados, reconheça o seu pecado, confesse o seu pecado e seja purificado e receba as vestes brancas da santidade. 1 João 9 não está aí, mas ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então arrependa-se dos seus pecados, abra a porta para Jesus, deixe Ele reinar sobre sua vida. Então você ganhará o direito de reinar com Ele no milênio e por toda a eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.